Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Na verdade, é o último episódio do capítulo 7. Nós ficamos por aqui em 6 episódios, esse é o 6º episódio do capítulo 7. Atos capítulo 7, parte 6, episódio de número 807, 10ª temporada. Que capítulo fantástico desse livro, você não pode perder nenhum episódio. Hoje a gente vai falar da glória do mártir. Convido você para ler o capítulo 7, ele tem muitos versículos, até os 60, se não me engano. Leia dos 55 aos 60 para você compreender aqui hoje essa parte que a gente vai concluir aqui sobre Estevão, que foi joia demais, muito legal, muito aprendizado, muito edificante a vida desse mártir. Então, é importante a gente prestar atenção no relato deste personagem fantástico que exerceu tanta influência na igreja primitiva e na vida de Saulo, de Paulo e, consequentemente, de todas as cartas escritas por Paulo no Novo Testamento, que são a maioria dos livros dos 27 do Novo Testamento, a maioria são cartas do apóstolo Paulo. Mas aqui ele estava perseguindo o povo de Deus e depois a gente vai meditar mais nisso. Veja que a morte de Estevão aqui foi um martírio. É o primeiro martírio distinto pelo nome de Jesus. Em alguns aspectos, não se trata de uma cópia totalmente indigna ou infiel do grande original. E por outro lado, um tipo de muitas vidas próximas à Terra que deveriam acontecer posteriormente. Os arredores da morte de Estevão justificam bem o olhar de todos os que passam pelo caminho. A escuta atenta de todos os que têm ouvidos para ouvir. A investigação mais profunda de todos os que são movidos a uma fé mais profunda. E eles recompensam estes. Recompensam-nos abundantemente. Não pode haver engano quanto ao ponto em que a cena final começou. Começou no ponto em que os inimigos de Estevão rangeram os dentes contra ele. Nós podemos notar as coisas que parecem distinguir principalmente a morte do primeiro mártir cristão, uma morte que é claramente oferecida para uma visão aberta a todo mundo. A plena posse do Espírito Santo por parte do mártir é nítida. Isso há muito comandava a vida de Estevão, sua obra. Isso o tornara cheio de fé, cheio de poder e capaz de operar grandes prodígios e milagres entre o povo. Isso comanda toda a vida cristã, a energia, a utilidade. É o segredo da vida. Mas mais do que isso, sua força, forte e segura. E assim como o Espírito Santo foi o poderoso vivificador da vida espiritual, obra e prodígio para Estevão enquanto viveu, assim também é com ele, o forte sustentador quando ele deve enfrentar a morte. Ninguém pode descrever toda a força do Espírito Santo. Aquele que tem mais, só conhece até onde tem. Mas é muito claro que quanto mais um homem tem dele, mais forte e mais pleno de vida e obra espiritual ele é. Nós podemos, portanto, concluir com segurança que com ele reside a transformação completa de nossa natureza, sem dúvida, tanto do corpo quanto da alma e do espírito. Bem pode ser que não precisemos temer os que matam apenas o corpo, quando temos conosco o Espírito Santo, que de fato vence a obra assassina deles, mesmo enquanto ainda estão em ação, derramando ele mesmo fluxos mais plenos de vida na alma.
Não é de se temer muito que a igreja moderna seja culpada, embora inconscientemente, mas culpada justamente nisso, de desonrar o Espírito Santo de Deus. Nós desonramos o Espírito Santo em não reconhecer nossa inteira dependência dele para a vida espiritual, em não ter uma visão muito mais elevada do que geralmente temos sobre o círculo da sua influência e o seu grau, e em não obedecer de forma sensível, confiante aos impulsos que ele graciosamente concede. Houve o poder do olho para ver além da capacidade humana. Glorioso é o contraste, certamente deve ter sido todo planejado. Quando Estevão consegue desviar seu olhar entristecido da visão de rostos malignos, hostis e enfurecidos para um céu aberto que agora se oferece à sua vista. E assim nós vivemos diariamente, meus queridos, em meio à presença das realidades mais desafiadoras, sem saber por quão fino véu, quão frágil divisória elas estão separadas de nossa vista. Veja, enquanto qualquer momento pode fazer uma ou ambas as coisas por nós: rasgar o véu, ou dar a visão para ver através, além e muito, muito acima de todos os obstáculos dos sentidos e da matéria, sejam elas quais forem. A glória agora desponta no horizonte para Estevão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele olhou fixamente para o céu e viu a glória de Deus. Pode-se observar que da mesma forma o historiador aqui, Lucas, ele afirma os objetos resplandecentes que o olhar elevado de Estevão contemplou. E também ele cita as palavras de seus lábios proferidas enquanto seus olhos contemplavam a visão. Por anunciar e defender esses fatos, por pregá-los com zelo e fé neles, que não seriam silenciados e não poderiam ser contestados. Estevão estava em seu lugar e posição atuais. Os fatos eram exatamente estes que se o Jesus, a quem nenhum deles se opõe a chamar de Filho do Homem, e que se autodenominou assim, foi embora, traído e assassinado, não apenas Filho do Homem, e que ele agora estava de pé, manifesto no céu aberto, em uma posição que não oferecia evidência duvidosa de todo o resto. E esta tinha sido a pregação de Pedro, dos demais apóstolos e de Estevão, que o Jesus a quem os judeus haviam matado estava à destra de Deus. Sim, Estevão, ele selará seu testemunho com seu sangue. Mas antes que isso aconteça, Deus selará seu testemunho e dará a Estevão a visão do que está próximo, aguardando o seu sacrifício. As portas eternas já estão abertas. O Rei da Glória já passou. A glória em todo o seu esplendor está lá, pois Deus e Jesus, a luz e a glória, a força e o amor do universo estão lá. E uma entrada abundante está prestes a ser dada a Estevão. Que visão para Estevão! Que contraste, que recompensa infinita, que suprema graça do céu! E que pensamento para nós é Jesus estar lá e estar de pé ali, para tomar a mão de Estevão no primeiro momento possível e dar-lhe as boas-vindas no chão dourado. A correspondência entre a obra de Estevão e o perigo ao qual ele fora levado por ela, e as manifestações graciosas agora feitas a ele, conta sua própria história. Agora, literalmente expulso à força por seus inimigos, não nos é relatado qualquer luta de sua parte, nem qualquer murmúrio, nem qualquer expressão de horror ou pavor instintivos, mas nos é dito,
como quando a primeira tempestade de pedras lhe deu o sinal claro de que se esperava da terra, ele clama a Deus. E sem esquecer o pleno significado de sua própria pregação e fé, ele clama: Senhor Jesus, recebe meu espírito. O cuidado com sua própria alma é sempre o primeiro dever de qualquer homem. E como com memória maravilhosa, ele não deixa de orar pelos seus assassinos, ele nem omite ajoelhar-se enquanto ora: Senhor, não lhes imputes estes pecados. Em tudo isso não temos os sinais de um mero entusiasta ou fanático. Aqui está algo muito diferente. Um homem com o esplendor da glória de Deus, as realidades do céu e o Jesus exaltado e irrompendo em sua visão, e ainda assim, em meio à tempestade de pedras sobre ele, convocada a oração por si mesmo e a entrega confiante de sua alma à responsabilidade de Jesus e a intercessão de joelhos por seus assassinos. Desconsiderar sugestões da paciência de Estevão e a oração por aqueles que o matam, em seu poder de recordar o temperamento, a confiança e o perdão de seu grande mestre e salvador, era desconsiderar as maiores realizações de Cristo. De tais realizações, meus queridos, sua força, sua palavra, seu espírito, já haviam forjado em Estevão tão cedo um momento ilustre e eterno. Nem em meio a todo o esplendor do entorno da partida de Estevão deste mundo havia qualquer marca mais intrínseca do que tudo isso significava, do que a cópia que ele mesmo exibiu de um personagem em um retrato, segundo o Mestre Jesus. O versículo 60 diz que, do capítulo 7, diz que então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, ele adormeceu. A bela expressão não era desconhecida nem inusitada antes que os cristãos a usassem. Mas os homens podem ser perdoados se sentirem, talvez contra a estrita letra dos fatos, que ela nunca poderia ser apropriadamente utilizada sem a revelação cristã. Mas seu uso agora, seu uso nas circunstâncias apresentadas aqui, é um sinal e uma marca de fato. Esta não é uma ocasião em que a verdade é sacrificada de forma complementar e os fatos são arrastados em correntes vergonhosas na sequência de palavras. Pelo contrário, fatos, apesar de todas as aparências, fatos mais profundos, apesar da visão, dos sons e das pedras que voam nele e ao redor dele, fatos que insistem em se expressar, triunfam sobre as palavras e sobre todas as forças opostas e exigem que, como a última coisa que sabemos de Estevão neste mundo, sabemos isto, que sua morte foi como um sono e sua rendição a ela como se ele se rendesse graciosamente para a necessidade mais profunda da natureza, o sono. Ele adormeceu em Jesus. 1 Tessalonicenses 4,14. Nós recordemos as promessas da presença do Salvador sempre com o seu povo, mas especialmente quando estes fossem levados perante reis e governadores por amor de seu nome, mesmo levando em conta a agitação produzida pelo ambiente do martírio e seu poder de despertar um espírito heróico. Nunca foi fácil enfrentar tortura, morte, mas a história dos mártires, elas fornece uma abundante ilustração das diversas maneiras pelas quais Cristo confortou suas testemunhas. Estevão foi confortado por uma visão de 3 maneiras. Primeiro, assegurou-lhe que o que havia testemunhado era verdade e Cristo estava vivo e exaltado. Segundo, declarou que ele não estava sofrendo sozinho. O Cristo tinha plena compaixão por ele. E terceiro e último, o encorajou
a confiar plenamente em todas as promessas de força e graça do seu Senhor para o triunfo duradouro e final sobre seus inimigos. A visão parecia dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Compare as palavras de nosso Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nos antigos rituais de execução política, havia o machado, o carrasco, ele costumava ajoelhar-se e pedir perdão à vítima antes de colocar sua cabeça no cepo. Estevão sabia quão cegos pelo preconceito, pelas falsas noções de religião estavam seus perseguidores. E ele dá uma bela ilustração da caridade celestial e divina ao interceder assim por seus próprios assassinos. Um ponto não deve ser perdido de vista da gente. Mesmo nessa última palavra do nobre homem, ele afirmou sua verdade característica mais uma vez. O Senhor Jesus é vivo, o Salvador exaltado, pois ele controla a acusação e a punição do pecado. Senhor, não lhes imputes este pecado. Uma oração sem sentido se ele não tivesse acreditado plenamente que Jesus tinha poder na terra para lidar com o pecado, puni-lo e perdoá-lo. E ao lado mostra-se a maravilhosa calma e a requintada ternura das palavras da narrativa de Lucas. Ele adormeceu. Ouvimos os ruivos do povo, o zumbido e estrondo das pedras, mas em meio a tudo isso, nos braços de Jesus, o santo, herói e mártir suavemente adormece. Adormece na terra, despertando para o céu, para a paz e para o sorriso eterno do Cristo vivo, por quem ele morreu. Quem poderá apagar a visão de um céu aberto quando o Espírito Santo abre os olhos de um coração fiel? Quem ousará silenciar o testemunho de quem, mesmo entre pedras e ódio, adormece nos braços do Salvador? Oh, glória a Jesus! Louvado seja o nome de Jesus, como é maravilhosa a palavra de Deus. Senhor Jesus, o Senhor deu a Estevão olhos para ver tua glória, força para perdoar, que a gente seja cheio do teu Espírito também, que a gente olhe além das circunstâncias, além das dificuldades, e a gente olhe para ti, assentado no trono como um rei que governa tudo e que nada está além do teu poder, do teu controle, da tua soberania. Todas as coisas estão em tuas mãos. Que a gente tenha coragem para viver. E se preciso morrer, confessando que tu estás vivo, exaltado, à direita de Deus Pai. Glória a Jesus. Amém, amém e amém.